Por que o Marcos não consegue fazer do jeito que todo mundo faz? O Marcos gosta de fazer diferente. Acredito que também que as informações eram restritas. Como tu galgou, por exemplo, chegou, não, eu vou trabalhar, como tu chegou nesse conhecimento? Quando a gente olha para desenvolvimento, produtos e serviço, como que isso acontece dentro da Sarco? A NH está indo atualmente para um ramo também mais forte de implantação de caldeiras novas, onde envolve o processo como um todo. Nós temos aí muitos clientes, uma ausência muito grande de profissionais, às vezes até com conhecimento da sua própria instalação. Então, perceba que se houver queda de pressão, e quanto mais acentuada for a queda de pressão, pior é esse efeito. E não é raro se encontrar válvulas travadas. Eu lembro também, e é muito importante ressaltar, a importância de, na inspeção, se desmontar as válvulas de segurança das caldeiras, especialmente aquelas caldeiras que têm esse efeito da variação de pressão que ocorre esse arraste. Oi pessoal, aqui é o Ricardo da NH Eng, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Se você quer saber mais sobre vapor flash, válvulas de segurança, redução de custos operacionais com entrada de água nessa caldeira e arraste em caldeira, fique aqui com a gente. Oi pessoal, eu sou a Júlia, responsável pelo setor de auditoria e inspeção aqui da NH. Se você precisa regular sua caldeira conforme a NR13 ou ainda está pensando em comprar uma caldeira nova, faça contato com a gente que a gente te ajuda. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Estamos hoje na presença do senhor Marcos Rodrigues, nos conhecemos há bastante tempo, não é verdade? Exatamente. Representando a Spirax Sarco do Brasil, e primeiramente queria agradecer a Sarco por ter disponibilizado você para estar aqui, né? Bastante tempo tentando vir aqui, então muito obrigado, Sarco. E conta pra gente quem que é o Marcos aí para todo o Brasil. Marcos é um sujeito casado, nascido em Belo Horizonte, mas já morei em muitas cidades do Brasil. Mas é mineiro. Nascido em Belo Horizonte, mas já morei em Uberlândia, já morei em São Paulo, já morei no Rio, morei em Cotia, mais recentemente. E sempre viajando, visitando caldeiras, visitando sistemas de vapor. E esse aí é o Marcos Rodrigues. Marcos, para a gente começar de uma forma mais leve, vamos bater um bate-bola rapidinho. A gente vai falar uma palavra e a gente quer que você fale a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode ser? Sim. Quando a gente fala em caldeira, o que remete na cabeça do Marcos? Explosão. Fabricante de caldeira. Rio do Sul. Olha só. Operador de caldeira. O sujeito que sabe o que acontece no sistema de vapor. E o inspetor de caldeira. O inspetor de caldeira é aquele que está ali à procura do que pode estar acontecendo. Principal instrumento da caldeira ou um acessório da caldeira. Manômetro. E quando se fala em automação, o que você diz pra gente? Pressão estável. Boa. E o futuro? O futuro é vapor. É o futuro. Falando de clientes, para os teus clientes que também vão te assistir, o que você tem para dizer? Eu tenho a dizer que nós temos um grande potencial e enormes oportunidades em sistemas de vapor, sob vários aspectos. Economia de água, economia de energia, melhoria de processo, segurança, confiabilidade. Nós temos aí um grande potencial e grandes oportunidades para desenvolvimento. E a relação de custo e qualidade com isso que você acabou de falar? Primeiro, qualidade é uma coisa que está diretamente ligada a vapor. Vários processos, as empresas, as pessoas podem conseguir outras formas, outras maneiras, outras tecnologias, desenvolver suas soluções, seus produtos. Porém, vapor ainda é o melhor custo-benefício. Legal. E a NH? A NH é uma grata surpresa, uma satisfação enorme estar aqui, até porque eu e o Ricardo nos conhecemos numa situação de treinamento e o congresso da NH é uma oportunidade muito interessante, não só troca de opiniões, é
A NH consegue quebrar as arestas entre fabricantes, fornecedores, concorrentes, inspetores, clientes, e um clima de muita interação, muita harmonia. A NH consegue fazer uma química no Congresso que é uma coisa interessante. Ihu! Marcos, onde nasceu, cresceu, estudou? Nasci em Belo Horizonte, fiz curso técnico, engenharia. Depois fui fazer estágio na Sparexarco. Mas antes disso, o Marcos pequenininho queria ser o quê? O Marcos pequenininho queria ser, não sei se engenheiro. Ele queria descobrir coisas. Ele queria desenvolver coisas. Não sabia direito o quê, mas queria desenvolver coisas. Já tinha esse sentimento de querer desenvolver algo, criar algo? Sim, querer fazer as coisas todo dia melhor. Na época, viravam para mim e falavam assim, mas por que o Marcos não consegue fazer do jeito que todo mundo faz? O Marcos gosta de fazer diferente. E quando tu estava aí nessa de estudar, que tu falou que tu não sabia, né? Como tu foi parar na engenharia? Eu tinha uma necessidade absoluta de trabalhar, de me desenvolver, e fui fazer curso técnico. E descobri que o curso técnico, por si só, não era tão valorizado. Que na época você tinha uma necessidade muito grande de desenvolver coisas. E para se desenvolver coisas, precisava se estudar engenharia. E lá fui eu estudar engenharia, à noite. Fiz meu curso em 6 anos, foi muito difícil, mas terminamos, né? Após, então, você sai do ensino médio, ingressa já numa faculdade de engenharia mecânica. Trabalhando de dia. Trabalhando como técnico mecânico. Você já saiu da faculdade, no momento da faculdade você conseguiu já ingressar ali na área mecânica? Eu já formei como técnico mecânico e fui trabalhar como técnico mecânico em várias empresas, numa época muito difícil, no início dos anos 80. E no meio do meu curso de engenharia apareceu na universidade uma oportunidade de ser estagiário da Sparexarco, que eu não sabia o que era. Pois é, eu te perguntar, você conhecia? Nunca tinha ouvido falar. Mas se interessou? Me interessei, fui lá e me perguntaram se eu conhecia alguma coisa, né? Me perguntaram se eu sabia o que era caldeira, o que era um purgador, o que era vapor, e eu falei, eu não faço a menor ideia. Tá, então nessa paixão por vapor, então teu primeiro emprego não foi na Sarco, foi como... Tu se formou primeiro em técnico mecânico? Sim. E depois foi para engenharia? Sim. Tá, então daí o teu primeiro emprego, na verdade, foi como um técnico mecânico? Sim. E tu não sabia o que era vapor nessa época? Não tinha a menor ideia. E daí no meio da faculdade tu viu lá, naqueles, né, estagiário. Exatamente. Sarco, isso aí faz carroça? Na época era Sarco Sul-Americano. Ah, ok, isso faz carroça, vou lá ver. Ali que foi teu primeiro contato? O primeiro contato foi ali. Tá. A Sparexarco já era da sua cidade? Não, a Sparexarco aqui no Brasil tem fábrica em Cotia, em São Paulo, e tinha um pequeno escritório, uma filial, né? Um pequeno escritório em Belo Horizonte. E esse estágio, então, era para trabalhar nesse pequeno escritório. Nesse pequeno escritório. Lá. Dali tu desbravou como estagiário? Dali eu comecei como estagiário. Só para eu entender, então tu se formou como engenheiro mecânico dentro da Sarco? Não. Ai, meu Deus. Eu estava no 5º período, Ricardo. Eu estava no 5º período, fui fazer estágio na Sparexarco. E estava na faculdade? Fiquei 1 ano, né? 6º, 7º. Ok. E aí o que aconteceu? Eu comecei a viajar, tranquei um semestre. E aí eu tive dificuldade de me formar. Porque eu sempre viajando, toda semana. E aí eu na época eu não tive outra alternativa. Acabei saindo da Sparex para me formar. Esse é um negócio que até a gente comentou no episódio do Renato também. O Ricardo sinalizou, pessoal, quem trabalha com caldeira, esteja preparado para viajar, porque esse ramo. E não necessariamente lá na caldeira do produto final. Porque a Spirax daí trabalhava já naquela época então com purgador, com algumas coisas assim, e mesmo assim você tinha que viajar. Muito. Tá, e você nessa de primeiro emprego, então, tu fez alguns cursos ao longo da tua carreira?
né, nessa tua etapa aí, Na dentro verdade- da Sarco, qual que é o que eu quero saber? Eu quero saber se dentro da faculdade não tem nada sobre o tema. Na época tinha muito pouco. Acredito que também que as informações eram restritas. Como tu galgou, por exemplo, chegou, não, eu vou trabalhar, como tu chegou nesse conhecimento? Essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante. Por quê? Na época, informação era poder. Então, na época, ninguém me respondia. Nada. E olha que eu pergunto. Muito. Ninguém me respondia nada. E eu fui atrás de livro, fui atrás de fabricante, eu fui atrás de pedir ajuda, eu queria visitar, queria perguntar, e algumas pessoas me ajudaram. Mas, obviamente, era muito árduo, porque na época não tinha informação, não tinha computador, não tinha nada. Então era uma situação extremamente muito diferente, né? Nós estávamos nos anos 80, o país completamente fechado, não se conseguia importar um palito e você tinha um sério problema, né? Um sério problema com relação à energia, com relação à carência, uma dívida externa enorme. O país quebrou várias vezes nos anos 80. Então, assim, era um momento muito difícil para o país, né? Para o país. E eu tentando, e me formei, e aí fui atrás. Acabei saindo da Sparks e, coincidentemente, eu acabei trabalhando numa empresa chamada ASCA, Equipamentos Industriais, que era a Gestra, aqui no Brasil na época. A Gestra voltou para a Alemanha e eu acabei trabalhando lá 2 anos. Então, assim, trabalhei por várias empresas e chegou uma hora que me convidaram e eu voltei para a Sparks pela primeira vez, né? E assim foi. Desde a primeira vez, então, a Sarco, qual que eram os principais produtos lá naquela época? Naquela época era uma linha muito restrita de soluções, né? Porque você, na época, eram purgadores, acessórios de purgadores, válvulas auto-operadas, redutoras, termostáticas. Era uma linha muito limitada. Bomba de condensado, tanque flash, uma válvula de segurança muito simples. Então era uma linha muito restrita, né? Depois a linha da Sparks foi crescendo muito. Bom, e nessa linha, então, você citou talvez aqui um desafio que já teve, que foi para terminar a sua graduação. Você teve essa saída da Sarco pela questão de viagem, mas para compartilhar com quem está nos assistindo aí, teve alguma coisa mais que marcou, mesmo depois do período retornando na Sarco, algo no mercado de trabalho, alguma coisa que você viu, ou até mesmo talvez alguma coisa, uma promoção dentro da Sarco, algo que te marcou que você lembra até hoje, assim, para compartilhar com a gente? Você fala marcou na época? Em algum cliente? Pode ser. O que vem na sua cabeça, assim, quando a gente fala que te marcou para inspirar, ou alguma coisa boa, ou até não tão boa, às vezes? Na época foi Na época, o que me marcou muito, na época, foi ano de 1986. O país lançou um plano econômico, e esse plano econômico foi um tabelamento, e aí os produtos sumiram, né? E aí as empresas começaram a investir violentamente para produzir os bens, e a população ávida por alimentos, ávida por bens de consumo. E aí os prazos de entrega, que eram 30 dias, foram para 180 dias. Então, em 1986, nós trabalhamos muito. O país mostrou um potencial que assustou tanto aos brasileiros como ao mundo, né? Então foi uma coisa muito marcante, 1986. Foi um ano muito, muito, muito diferente. Muito peculiar, né? Quando a gente olha para Sarco, da onde que vem esse nome? Bom, a Sarco são as iniciais de 2 ingleses, né? Seymour, Reynolds, alguma coisa assim, ou Raymond. E aí surgiu a Sarco na Inglaterra, mais ou menos uns 140 anos atrás, né? E aí o que aconteceu? Ao longo do tempo, a Spirax, não sei que época e que ano exatamente, a Spirax nos Estados Unidos, na época não era Spirax, era Sarco, né, nos Estados Unidos, né? Ela foi uma dissidência, houve um rompimento, e a Sarco nos Estados Unidos ficou chamando Spirax, ou Spirax, em português, né?
E aí depois se voltaram a se unir e agora sim, depois da união, Spirax Arco. Mais recentemente, isso é muito recentemente, agora em 2024, a Spirax está com como se diz, uma nova logomarca mundial, Spirax Group. Então é uma novidade, né? E não são alemães? Na verdade, a Spirax, alguns anos atrás, adquiriu uma empresa que era a maior concorrente da Spirax na Europa, chamada Gestra, ou Gestra, que tem uma fábrica na Alemanha, e é do grupo, né? Do grupo Spirax Group, né? Mas tem uma atuação independente da Spirax no mundo inteiro. Uma linha de produtos, pessoas, soluções bastante específicas, né? Mais para alta pressão. A Gestra, não é que a Spirax não tenha soluções para alta pressão, a Gestra é muito mais focada em alta pressão e a Spirax, sem dúvida nenhuma, é muito mais focada em vapor saturado, em baixa pressão. Então você comentou que teve uma origem aí fora do Brasil. A Spirax Arco então vem para o Brasil. Você comentou no início que ela já lá, tempos atrás, ela tinha a sua sede lá em Cotia. Permanece até hoje lá? A fábrica continua lá, igualzinho. Na verdade, a fábrica era no centro de São Paulo, em Barra Funda, num local bastante restrito, né? Bem em São Paulo, bem central. E aí, lá pelos idos de 77, 78, né? Do século passado, transferiu para Cotia, 30 quilômetros de São Paulo, e aí a fábrica permanece lá até hoje, em Cotia. E ela tem alguns outros centros de distribuição, filial, ou como que ela atua no Brasil? Bom, ela atua de diversas formas. Ela tem várias filiais, né? Então tem filial em Porto Alegre, Curitiba, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife. Várias filiais. E tem equipe de vendas nas filiais e espalhadas pelo país. Você estava falando ali sobre as filiais? Eu estava falando das filiais. E tem também hoje muitos engenheiros espalhados. Cuiabá, Belém, várias cidades espalhadas no país. Enquanto o Marcos se recupera aqui, então você que está nos assistindo por aqui, diz de onde que você é, comenta aqui embaixo, vamos interagir com a gente. Fala aqui, sou de tal cidade, tal estado, ou fora do Brasil, né? Estamos internacional. A gripe me pegou e eu estou tentando ficar livre, mas ela não me larga. Então, esses engenheiros atuam como representantes? Não, eles são colaboradores da Spirax. Engenheiros da Spirax. Exatamente. Fora isso, temos uma rede de distribuição, distribuindo nossos produtos. Temos também uma rede de assistência técnica. Então, mais ou menos 20 a 30 empresas atuam como distribuição e muitos deles são também assistências técnicas da Spirax. E a Spirax avançou bastante na parte de serviço. Então tem mais ou menos também uns 25 a 30 técnicos em contratos, né, de serviço. E justamente falando sobre isso, qual que então é o ramo de atuação da Spirax Arco? E aproveitando já nesse engate, qual que seria o carro-chefe? Tudo o que faz e o principal? A Spirax tem como missão levar soluções sustentáveis para os seus clientes. E hoje, em termos de carro-chefe, nós não temos um produto, nós temos uma gama enorme de soluções, não só com produtos montados em skids, em estações, e também a parte de serviços. Então, essa parte de serviços, como eu mencionei, deve evoluir bastante. E aqui no Brasil nós vamos desenvolver não só manutenção dos nossos produtos, mas também apoiar os nossos clientes estamos avançando em fazer instalações, fazer projetos, entregar fábricas operando. Então nós logicamente estamos nos estruturando para isso, mas é algo que é a tendência. Quando a gente olha para desenvolvimento, produtos e serviços, como que isso acontece dentro da Sarco? Como que é o desenvolvimento?
O desenvolvimento, Ricardo, acontece muito assim, você tem uma série de possibilidades, porque a Spirax tem várias fábricas e várias operações em vários países do mundo, então nós temos fábricas aqui no Brasil, temos na Argentina, temos no México, Estados Unidos, por exemplo, nas Américas, né? Um exemplo. Cada uma dessas operações, ela tem não só o seu planejamento estratégico, mas é feito toda uma estruturação para, logicamente, fazer o desenvolvimento dessa atuação, como a Júlia perguntou. Então é assim, temos fábrica, mas temos também uma necessidade muito grande de entender o que o mercado deseja. É assim, no passado a Spirax vinha com as soluções prontas. Hoje nós estamos cada vez mais interagindo com os clientes e preocupados com a motivação, o objetivo, as dores e os problemas que os clientes enfrentam, porque dessa forma nós começamos a nos desenvolver e nos aproximar mais dos nossos clientes. Mas a gente tem um detalhe aqui, você falou que essa base de desenvolvimento vem de várias regiões do mundo, que são esses principais centros, certo? Mas você também acabou de falar que conforme está a tua interação, a tua necessidade de mercado, que cada uma dessas regiões vem falando, como que... A pergunta é como que eu estou numa região que eu tenho uma necessidade se comunica com o desenvolvimento de outra região? Como que é todo esse conglomerado? Porque tu acabou de falar que tu está escutando o que o mercado está te falando, certo? Sim. E como que a solução, o Brasil aqui está inserido nessa solução do problema do Brasil, da nossa região? Nós temos muitas soluções específicas para vários segmentos a nível mundial. Alimentos e bebidas, a gente chama de food and beverage. Temos muitas soluções para a indústria farmacêutica, uma atuação muito forte em petroquímicas e indústrias químicas. E, obviamente, temos também a oportunidade de desenvolver coisas aqui no Brasil. Por exemplo, papel e celulose é uma coisa que eu, por exemplo, como algumas pessoas aqui no Brasil, a gente entende como sendo grandes oportunidades para nós evoluirmos e desenvolvermos soluções específicas para esses segmentos, percebe? Então nós temos não só um planejamento, uma estruturação a nível mundial, que é esse exemplo que eu estou dando, mas isso é no aspecto de segmento. Tem várias questões com relação à atuação, com relação à forma de fazer contratos com os clientes, né? Mas temos que adaptar isso ao mercado brasileiro. E por isso que a gente tem que entender o que as empresas no Brasil desejam, anseiam, como que nós podemos interagir melhor, né, aqui no Brasil. E essas perguntas que a gente o tempo todo está... por isso que a gente visita muitos clientes, por isso que a gente está próximo dos clientes, por isso que a gente quer entender os clientes, né? Eu agradeço, é um outro motivo, né, de eu agradecer a NH, que eu tive a oportunidade de visitar alguns fabricantes de caldeira, que eu pude perceber a necessidade, os anseios, as dores, os problemas, as angústias de alguns fabricantes. Isso para nós é muito rico, porque nos possibilita exatamente reagir, proagir e tentar nos aproximar, né, e tentar solucionar alguma coisa, fornecendo ou não soluções. Isso que você disse é muito interessante, que a minha próxima pergunta já ia colocar, que quem que é o público-alvo da Spirax Sarco? No fim, quem realmente acho que usa o produto é o usuário, o cliente da caldeira, que precisa de uma caldeira para seguir uma empresa. Mas é interessante, sim, eu ter contato com o fabricante, para que, como você disse, saber as dores dele, saber as necessidades, ter essa interação de também o que ele está vendo do mercado para te ajudar. Nós chamamos isso de CVP, Custom Value Proposition, ou seja, o que o cliente da Spirax Sarco quer. Então, o primeiro passo, a coisa que a gente chama de CVP1, é MRO, ou seja, manutenção, reparo. É algo que tem muito a ver com vazamento, tem muito a ver com cuidar dos purgadores, cuidar das válvulas de segurança, cuidar das válvulas redutoras, cuidar da instalação existente. MRO. Depois tem as ampliações, que é o chamado CVP2 para nós, que é ampliação e reforma.
Subindo é sustentabilidade e eficiência energética. Então, ou seja, aí já começa nós entrarmos com projetos de eficiência energética, porque hoje nós temos essa necessidade a nível mundial, que é sustentabilidade, redução de consumo de energia, consumo de vapor, redução de consumo de água. Por último, processo. Então, o sonho nosso é conseguir melhorar o processo dos nossos clientes, mas a gente sempre precisa cuidar da base instalada, sempre tem que estar atento com as expansões e, como eu mencionei, a questão da eficiência energética, né? Como a gente viu, uma preocupação muito grande de todos os clientes é produzir vapor com a menor quantidade de combustível possível, a um custo mais compatível possível, né? Então, cuidar de vazamentos, cuidar da instalação, apoiar os clientes. Então, quando nós conseguimos traçar esse caminho, que é um caminho, vamos dizer assim, um padrão de atendimento mundial da Spirax, nós conseguimos ter uma proximidade maior e, com isso, a gente consegue soluções, projetos e, naturalmente, negócios. Mas eu quero puxar uma para nós agora. Como tu falou aí da galera dos fabricantes, show de bola, tamo junto. Mas nós, inspetores, como vocês nos escutam? E agora eu vou fundamentar o porquê. Muitos de alguns inspetores, como assim aqui na NH, a gente faz uma série de projetos de sistemas de vapor. E sim, a gente também utiliza produtos da Sarco, certo? E, por exemplo, como filosofia de NH, a gente vai lá ligar essas plantas para os nossos clientes, certo, Júlia? Certo. Então a gente vai lá startar. E às vezes não funciona. Para quem que eu ligo? Porque eu quero o telefone do Marcos Rodrigues, né? Não estou falando para te passar o número, mas eu quero o telefone de alguém para fazer meu desabafo. Me manda outra peça, me salva, me ajuda, não está funcionando. Porque esses cases de quando a gente vai sair essa ligação, vai sair melhorias, certo? Sim. E como tu se comunica com esses inspetores, principalmente esses que estão projetando sistemas de vapor? Na verdade, Ricardo, não só o desejo, mas a necessidade é estar sempre melhorando, estar sempre avançando, porque, obviamente, por mais que a gente se esforce, há sempre lacunas, há sempre gaps. Nenhuma empresa e também a Sarco, todos nós temos nossas limitações. Por isso que eu particularmente e várias pessoas, nós temos muita gente tentando manter contato com os inspetores, mantendo contato com os formadores de opinião, mantendo contato com os fabricantes de equipamento. Por quê? Porque nos interessa muito saber, entender todo e qualquer desvio, não só de produtos nossos, mas de produtos nossos mal dimensionados, produtos nossos mal instalados. Então, eu sou responsável pela parte de treinamento da Spirax Sarco hoje. Então, é algo que me motiva muito, né? Logicamente, trazer as pessoas para fazer treinamentos, motivar outros colegas meus e vários colegas meus hoje que realizam também treinamentos de vários níveis, desde fazer a manutenção em alguns produtos nossos, mas também treinamentos de startup, comissionamento e, logicamente, partida de fábrica, né? E isso é algo que nós estamos sempre muito juntos com nossos clientes. E por isso que a gente está sempre tentando ter esse feedback, tá certo? Onde nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer para estarmos mais juntos, mais próximos e tentar antecipar essa necessidade. Eu fui treinado pelo senhor. Queria deixar isso registrado aí para a galera. Em resumo, então, para quem está nos assistindo, o Marcos está aqui dizendo que a Spirax Sarco está totalmente aberta a ouvir, a ajudar, a contribuir com todos que estão aí, especialmente agora nós estamos falando de inspetores. E aproveitando já que entramos no assunto deles, como que você vê eles atuando hoje em dia? Como o Ricardo sinalizou, tem inspetores que estão projetando esse sistema de vapor. A NH está indo atualmente para um ramo também mais forte de implantação de caldeiras novas, onde envolve o processo como um todo, mas também ainda fazendo a inspeção de NR13, que envolve as válvulas de segurança, que envolve outros que tudo o que pode ocasionar algum vazamento, alguma parada de fábrica, o inspetor tem sim obrigatoriedade de ver, de ajudar o cliente para com isso. Como que você vê os inspetores atuando hoje de uma forma geral?
de novo, tá sendo muito rico essa oportunidade no Congresso da ANH, porque nos traz a oportunidade de perceber as carências, as dificuldades, os anseios e as necessidades, né? Então, para nós, é sempre uma grande oportunidade, não só de chamarmos esses profissionais para treinamentos, para que nós consigamos evoluir e tentar nos antecipar aos problemas, né? É um comentário que eu sempre faço, o anseio por treinamento e por conhecimento é muito grande e nós temos a obrigação de, logicamente, estarmos aí conduzindo, estarmos puxando e motivando as pessoas porque isso nos ajuda muito, né? As nossas soluções bem dimensionadas, bem instaladas, bem reguladas, ou seja, é um sonho, né? Porque aí, obviamente, a satisfação é muito maior, logicamente, dos usuários, né? Mas como tu vê esses inspetores atuando nesse mercado com os equipamentos da Sarco? Ricardo, o mercado nosso é um mercado muito, muito variado, né? Nós temos gente muito responsável, nós temos gente que, infelizmente, trata as coisas de uma forma muito simples ou muito imediata e, obviamente, você tem questões regionais no nosso país. Então, a gente tem de tudo, né? Então, nós temos que, obviamente, tentar proagir com esses profissionais. Os inspetores, no geral, têm não só uma necessidade muito grande, porque se deparam com situações novas todo dia. Então, a necessidade de conhecimento, a necessidade de percepção não só dos vários aspectos dos equipamentos que existem, dos problemas que acontecem. Mas o que eu comento, Ricardo, é que os desafios não são pequenos. Nem para nós como fabricantes, nem para os inspetores, nem para os clientes. Porque muitas das vezes, hoje, pós-pandemia, nós temos aí em muitos clientes uma ausência muito grande de profissionais, às vezes até com conhecimento da sua própria instalação. Então, hoje é um desafio para nós, da Spirax, é um desafio para o mercado e é um desafio também para os inspetores. Porque, infelizmente, muitas das vezes as informações vêm totalmente, não é errado, não, vem totalmente fora do que deveria vir e não se faz por mal, né? Se faz por desconhecimento. Sim. Daí a necessidade que eu vejo, Ricardo, de treinamento, de qualificação, de motivação, né? Então o evento da NH para mim é um evento de grande motivação nesse sentido, né? Despertar das pessoas aquela necessidade absoluta de ir atrás das coisas, né? Isso é formidável. Para nós da NH, para quem está nos assistindo, esse episódio talvez ele vá, infelizmente, ao ar após o congresso ter acontecido, que a gente já está bem próximo dele. Aconteceu então nos dias 2, 3 e 4 de maio de 2024, na presença de mais de 100 pessoas do ramo de caldeira aqui em Rio do Sul, que é inclusive quando a gente tem a presença do Marcos representando a Spirax aqui com a gente. E para nós também é muito gratificante ver essa grande adesão ao nosso projeto, né? Porque nada não adiantaria a gente ter um projeto, um nome, sem que as pessoas entrassem junto nele, né? Então eu vejo que é uma sintonia para a gente também muito gratificante ver que tem uma galera assim procurando, querendo encontrar esse ambiente onde pode trocar informação, pode ter uma proximidade, como você falou, né, com o fabricante, com o fornecedor, que às vezes não tem no dia a dia. Tá lá num cliente, tem uma válvula aqui de não sei da Spirax, mas não tem contato. Então aqui a gente já antecipa, vamos deixar o LinkedIn, os contatos do Marcos de uma forma mais generalizada, mas quem precisar às vezes de um contato mais próximo, a gente se dispõe a cada vez passar esses contatos mais próximos e fazer esses laços se aproximarem de uma forma mais rápida, né? Exatamente isso. E falando então de um que eu acabei de citar, que é a própria válvula de segurança em si, a NH reconhece bastante também a Spirax Sarco no ramo de válvulas de segurança pela questão desse selado, certificado ASME 1. Como que você conta pra gente como é esse processo? Porque a gente aqui também é especialista no código ASME e a gente
já debateu muito aqui no podcast sobre válvula ASME8 em caldeira ASME1, sobre dimensionamento, enfim. Mas eu quero focar mais no processo. Essa certificação, esse selamento ASME, qual que é a importância dele no mercado? Na verdade, aqui no Brasil, nós ficamos um pouco atrasados, mas o que aconteceu? Por volta de 2009, 2010, a Petrobras passou a exigir, pelo menos no âmbito da Petrobras, de suas refinarias e de suas plataformas de petróleo, que os dispositivos de segurança fossem completamente certificados no aspecto do chamado selo ASME, né? O selo ASME, na verdade, é uma certificação de capacidade, né? E esse processo na Spirax foi naquela época, e em 2012 foram certificados 2 modelos de válvula, a ASME8 e a ASME8, só lembrando que é para vasos de pressão. Junto com isso, iniciou um desenvolvimento e foi investido bastante dinheiro em um gerador de vapor de 70 bar, e foi investido um grande acumulador de vapor, com bancadas de teste aqui de no alta Brasil? pressão. Aqui no Brasil. Em Cotia? Cotia. 2009 e 2010. Só que esse projeto ficou hibernado por uma série de motivos internos nossos. E agora, nos últimos 4 anos, eu participei um pouquinho dessa reativação aí, tirar esse projeto dessa hibernação, dessa paralisação. E hoje nós estamos em fase de certificação ASME1 de uma série de modelos das nossas válvulas. Então esperamos estar nos próximos dias ou até nos próximos meses anunciando que nós teremos isso e, logicamente, mostrando certificados e evidenciando todo esse trabalho que foi feito. E a NH vai ser convidada para ir lá fazer a inspeção dessa caldeira lá em Cotia? Pô, 70 bar, vocês têm uma caldeira lá que ficou hibernada, tem que contratar uma inspeção top, né? É um gerador, não podemos chamar de caldeira, é um gerador de vapor, né? Aquele gerador de vapor que não tem acúmulo, né? Okay. Não tem controle de nível, mas é como se fosse várias serpentinas enroladas, né? Escapou. Mas é um equipamento ASME1, né? E, logicamente, Ricardo, não só vocês da NH, mas, logicamente, quem nos ouve está convidado a nos visitar da Spirax, ou em treinamento comigo, ou com meus colegas, ou em qualquer outra oportunidade, estando em São Paulo, por gentileza, fica aqui o convite, porque a fábrica da Spirax realmente está uma fábrica bastante diferenciada, né? Então é uma fábrica de válvula de segurança dentro de uma fábrica de muitas soluções da Spirax. Então por isso é uma fábrica bastante diferenciada. E nessa caldeira aí, que é um trocador de passagem quase, não tem arraste não? Como é que fica esse título desse vapor aí? Na verdade, esse tema arraste é um tema bastante interessante da gente estar aprofundando um pouquinho. Por quê? Porque é um dos motivos, até, e eu, por exemplo, sempre fui questionado, né? Não, mas nessa caldeira lá não arrasta, então. O quê? Lá nessa caldeira que está lá na Sarco não arrasta? Na verdade, arrasta demais. Mas não arrasta da caldeira, arrasta do acumulador de vapor. Né? Porque o acumulador de vapor é exatamente um vaso onde você tem água pressurizada e em vez de você arrastar da caldeira, no caso lá do gerador, sim. Que não tem acúmulo, né? Não tem acúmulo, então é um arraste bem difícil, porque você tem um volume de água muito pequeno dentro da própria serpentina, diferente de uma caldeira, onde você tem água lá. E quando você tem arraste, a gente sempre menciona que um dos tipos de arraste típicos ocorre por queda de pressão. E a queda de pressão ocorre exatamente em função de um processo de um equipamento consumir vapor de uma forma repentina, numa vazão instantânea muito maior do que a caldeira está gerando naquele momento. E aí, nesse momento, a pressão cai. Quando a pressão cai, a água da caldeira reevapora. E aí você tem um efeito muito danoso, porque esse vapor fica muito molhado.
porque a espuma que fica sobrenadando a água na caldeira, ela toda vai junto com o vapor, e aí você acaba tendo um vapor de péssima qualidade. Em alguns processos, você tem contaminação, principalmente em processos que injetam vapor diretamente no produto. Isso é algo grave. Por outro lado, há alguns processos que esse vapor faz um círculo chamado círculo vicioso, porque o vapor vai molhado, isso faz com que aquela quantidade de energia em quilocal, em quilojoule daquele quilo de vapor caia dramaticamente, o processo pede mais vapor e aí a caldeira, coitada, quase vira pelo avesso. Fica um ciclo vicioso, né? E chega a fazer com que haja uma queda muito violenta de água dentro da caldeira. Em alguns casos, a bomba não consegue repor isso e a caldeira desliga por nível baixo. E esse efeito é um efeito que sempre aconteceu, só que a Spyrex, sempre discutindo isso com os clientes, elaborou alguns vídeos. E esses vídeos eram um vídeo só, de 20 e poucos minutos, que foi separado em 9 vídeos. E que esse vídeo daquela expressão é um vídeo interessante, porque ele é um vídeo curto, e dá para mostrar exatamente esse efeito do arraste que no visor de nível da caldeira não se percebe, mas que é profundamente danoso para o processo. Então, para quem está nos assistindo, o Marcos ele trouxe aqui para a gente um documento feito propriamente pela Spyrex, onde tem o corte e a definição exatamente desses vídeos detalhados, onde eles são encontrados. A gente aqui vai colocar um deles, mas se você quiser receber todos esses outros que a gente vai mostrar, todos os que são, você faça contato com a gente. Nosso WhatsApp vai estar aqui na descrição. Alguns já têm o nosso contato. DDD 47 3522 1882. Chama lá a gente, pede para receber esse documento prontinho, que você já vai ter os links exatamente desse compilado que a gente está falando, e que aqui, por uma questão de tempo, a gente vai mostrar um que já vai ser super interessante para você. Quanto tu arruma? Já tá pronto aí, Júlia? Tá pronto, ó. Esse aqui é o documento, então, disponibilizado pela Spyrex. Aqui são os temas citados, aqui a queda de pressão que o Marcos citou, outras questões aqui de arraste. Aqui, então, como ele falou, são 9 vídeos que foram de um vídeo geral, que foram cortados em algumas partes. Para você ter esse documento, faça contato com a gente. Abrindo o vídeo específico que o Marcos citou, é esse vídeo parte 7, certo, Marcos? Exato. Abrindo ele aqui, então, para a galera. Bastante espuma, hein? To explain this, watch what happens when the steam demand is gradually increased to just 15% above the boiler's maximum rated output. As expected, the drop in pressure is causing the bubble surface to rise, and the conditions are becoming more turbulent due to the formation of flash steam. Water is soon drawn into the steam takeoff, but this time without the demand moderated. The turbulent bubble level continues to rise, swamping the camera point, leading to near continuous carryover. None of this is apparent in the gauge glass or the protection tube, because they are measuring virtually bubble-free water, and the water at the top of the boiler consists mainly of steam bubbles. The measured levels begin to fall as water continuously flashes into steam in the boiler's attempt to satisfy the excessive demand. Eventually, the first low-level alarm is triggered. This shuts down the burner, and the bubble-charged water drops very rapidly. It soon becomes apparent how little water is left in the boiler, so little, in fact, that the stay bars become exposed. This demonstrates just how important it is to keep a boiler operating within its design parameters, and the need for reliable, accurate level probes. Aqui ficou bem nítido que a lâmina subiu, o nível nem percebeu, formou essa camada de bolhas, né? E quando, na tua visão, que tu vê isso mais acontecendo no nível Brasil, nós estamos falando então de processos que não há uma comunicação entre processo e caldeira, e há uma desinformação disso e o processo partiu. Vamos para cima, acelerou, consumiu muito mais vapor
e a caldeira se ferrou. O que você tem para complementar aí? Ricardo, perceba, isso não acontece só na partida. Não, eu tô dando um exemplo aqui não de partida, meio de fábrica. Tá lá, não tá tendo essa comunicação. Rotina, né? Exatamente. Então, assim, isso acontece em muitos sistemas de batelada. Tipo, partiu, on-off. Exato. Tá? Então, exemplos. Fábricas de cerveja. Pô, já partiu com o pior, cara. A gente tem que pegar onde dói. Por quê? Porque você tem grandes equipamentos e esses grandes equipamentos, na hora que consomem vapor, a pressão cai muito. É dramático chegar numa casa de caldeira onde a pressão normalmente é 8 kgf por centímetro quadrado e você tem lá, em determinados momentos, a pressão cai até para 3 kgf por centímetro quadrado. Então, assim, vários sistemas, e quanto maior é a batelada, maior é o desequilíbrio, maior cai a pressão. Então, o que é muito importante perceber? Perceba que se houver queda de pressão, e quanto mais acentuada for a queda de pressão, pior é esse efeito. E isso realmente traz o quê? Alto consumo de vapor, desnecessariamente, com alto consumo de combustível, desestabilização de processo. Você pode estar com problemas até de variação da sua umidade, do seu ar, variação da temperatura do seu trocador de calor e assim por diante. Problemas de processo. Devido a questões de arraste. Fora a questão que daí nós, como inspetores de caldeira, ainda devemos muito mais se atentar, é que a questão de segurança, que você citou, que a bomba daqui a pouco tem a queda de água, que a bomba não consegue repor a água. Exatamente. Infelizmente, nós não conseguimos ainda evidenciar uma explosão de caldeira devido a um arraste acentuado. Porém, se não houver realmente um sistema confiável de nível baixo para que a caldeira desligue, alarme, etc., isso de fato pode acontecer. Por isso que a questão de segurança, variações de pressão afetam o processo, afeta em termos de eficiência energética, ou seja, o custo aumenta muito e, ou seja, o sistema não é feito, a caldeira não é feita para operar assim. Eu quero fechar esse tema falando de duas coisas. Primeiro eu quero falar aqui da NH. Nós vivemos muito arraste, né, Júlia? Meu Deus, a gente tem muitos cases de arraste, a gente encontra isso muito em inspeção. E é nítido, tá? É nítido quando a gente vê a pluma de nível, quando a gente chega em inspeção, porque a gente está olhando a caldeira aberta, então para nós fica mais fácil, é visual. Mas nós aqui na NH, a gente tem muitos trabalhos de recuperar essas máquinas do ponto de vista de arraste. E aqui são N problemas que a gente citar. A gente falou um que na visão do Marcos é um que ele mais encontra a nível Brasil. Mas existem N, falta de câmera, descontrole de pressão, a câmera não foi bem dimensionada, tratamento de água e entre vários. Então, se a gente falar aqui de arraste, a gente encontra um. Mas eu queria que tu fechasse esse tema arraste, que a gente começou falando de válvula de segurança, e se arrastar para a válvula de segurança. Normalmente, Ricardo, sempre arrasta para a válvula de segurança. Porque a válvula de segurança fica em cima da caldeira, obviamente, bastante próximo ao lado, e mesmo que fique distante da saída de vapor, essa espuma que vocês viram vai exatamente ficar na válvula de segurança e é o motivo principal que as válvulas de segurança travam. Daí a recomendação das normas que as válvulas tenham alavanca e não é raro se encontrar válvulas travadas. Isso não é raro. Eu lembro também, e é muito importante ressaltar, a importância de, na inspeção, se desmontar as válvulas de segurança das caldeiras, especialmente aquelas caldeiras que têm esse efeito da variação de pressão que ocorre esse arraste. Antes a gente citou de como que os inspetores estão atuando, mas como que o Marcos, representando a Spraxarco, está vendo a atuação dos operadores no mundo de hoje? Júlia, os operadores são muitas vezes profissionais extremamente motivados, extremamente interessados e muitas das vezes
têm um nível de qualificação profissional baixo, mas muitas vezes operam as caldeiras de forma muito brilhante até. Então, o que é muito importante? E os inspetores estarem sempre atentos. Estarem sempre atentos não só com relação aos treinamentos dos operadores, mas exatamente do conhecimento da parte prática de cada operador. Porque isso é realmente algo muito importante no aspecto, obviamente, de segurança para as empresas que possuem caldeiras e até para eles próprios, né? Então, a maior parte, é muito difícil generalizar, mas grande parte dos operadores que eu conheço dessa minha trajetória, eles têm plena consciência de que tem que cuidar da caldeira muito bem, porque realmente é um equipamento passível de explosão. Um item que você citou e que eu quero novamente também trazer a NR13 aqui à tona é nessa questão de prática. Porque é considerado operador de caldeira perante a NR13 aquele que tenha o certificado teórico da parte teórica, com a carga horária diferente para a categoria A e B da NR13, mas também a comprovação prática. E muda-se quando muda-se a caldeira também. Então ainda tem, fora a parte teórica, dentro de uma sala com conteúdo teórico, tem a parte prática que também tem que ser feita. E cada caldeira que muda, um novo treinamento, porque muda a automação, muda alguma coisa naquela caldeira. A gente sabe que as caldeiras, por mais que uma é bem parecida que a outra, são bem diferentes de questão de funcionamento, automação. Cada uma pode ter uma tecnologia diferente embutida nela. E que os operadores, né, tanto os inspetores devem olhar, como você falou, para essa verificação se os operadores estão com esse nível de treinamento e também eles, né, que possam ver aqui o canal da NH, ver como uma forma de ajuda para adquirirem seus conhecimentos, como uma forma de tirar dúvidas também. A gente sempre se coloca à disposição. Tirem as dúvidas com a gente, tirem as dúvidas com o Marcos, podem fazer esse contato direto, né? Eles também são uma fonte para a Spirax evoluir e saber as necessidades que eles estão vivendo no dia a dia, né? Exatamente. Eu queria só acrescentar um ponto que foi um assunto que, coincidentemente, ontem um inspetor comentou comigo de uma forma e hoje outro inspetor comentou de outra maneira, com relação ao acionamento manual. Poxa, mas eu vou ficar acionando manualmente? A empresa, tem empresa que aciona todo dia, tem empresa que aciona toda semana, tem empresa que aciona todo turno. Isso aí não provoca um problema para a válvula? Realmente pode ocasionar isso. Mas o que é muito importante mencionar é um detalhe que nós fabricantes, todos nós fabricantes de válvulas, muitas vezes nos esquecemos de mencionar, que é o seguinte: você tem uma válvula que tem a pressão de ajuste 10 kgf por centímetro quadrado, uma caldeira. Essa pressão normalmente está, se não é a PMTA da caldeira, é muito próximo da PMTA da caldeira. Qual que é a pressão da caldeira que eu posso puxar a alavanca dessa válvula? Muitas vezes o operador, o inspetor, o gerente da fábrica, às vezes até o fabricante da caldeira acha que você pode com qualquer pressão. A qualquer pressão. E realmente é muito importante salientar que não se deve acionar a alavanca de nenhuma válvula de segurança, nenhum dispositivo de segurança para a caldeira, quando a pressão da caldeira estiver abaixo de 75% da pressão de ajuste daquela válvula. Na prática, muitas vezes o gerente, o operador, o supervisor pede para baixar a pressão da caldeira. Eu já vi isso várias vezes. Vocês estão com medo? Não só com medo, mas o ruído é mais baixo. Ah, sim. O ruído abaixa. Então, obviamente, muitas das vezes, aí vira e fala assim, a válvula não está vedando mais. E, na verdade, não se percebe que, ao tomar esse procedimento, a haste da válvula pode, às vezes, empenar, e acontece com muita frequência, e, muitas das vezes, o inspetor, muitas vezes, quem vai lá fazer o ajuste da válvula de segurança não percebe disso. Acha que é um problema de lapidação ou de vedação da válvula. E esse tema aí vai longe. Quero voltar para o operador. Sim. Como tu vê os operadores estudando hoje?
Ricardo, eu não tenho uma estatística, mas a mudança, alguns anos atrás, da NR13, passando para a exigência mínima do chamado segundo grau, Ensino né? médio. Ou ensino médio, já foi uma alteração que provocou muita reflexão de muitas empresas e provocou uma necessidade absoluta da melhoria da qualificação desses profissionais. Acontece que o nosso país é muito grande, as realidades são muito diferentes. Nos grandes centros, as grandes empresas, com certeza eu já vi vários movimentos, várias iniciativas para se qualificar esses profissionais, para que aquele profissional faça lá o ensino médio, para que ele atenda à legislação. Porém, em muitos casos não acontece. Então, assim, a gente realmente, e a própria fiscalização do Ministério do Trabalho tem exigido de forma sistemática a questão da qualificação do profissional, com relação a que a empresa, logicamente, provém aquele profissional, se mudou o combustível da caldeira, se tem uma alteração significativa, que tenha a reciclagem. Porém, a NR13, nesse aspecto, ela fica um pouco aquém em relação às outras normas regulamentadoras, porque algumas, a cada 2 anos, é mandatório que haja uma reciclagem. E na NR13, isso não é mandatório, né? Então, já é, infelizmente, uma limitação. A outra é a questão, como eu mencionei, de muitas vezes a fiscalização não chega e muitas vezes o dono da caldeira não coloca aquilo com prioridade. O operador opera a caldeira muito bem, Sim. Porém, falta certificação, falta atender ao ensino médio, infelizmente, muitas vezes falta uma série de questões. Isso é um problema. Mas eu quero evoluir o tema ainda sobre operadores e como tu vê eles usando os produtos da Sarco, principalmente quando a gente começa a olhar para a segurança, quando a gente fala de temperatura de água de entrada de caldeira, quando a gente fala de vapor flash. Como tu vê eles usando esses sistemas de vapor? Você tocou num assunto e num ponto muito delicado, né? Nós da Sarco, e eu falo assim, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Por quê? Porque, falando de eficiência energética, e é um tema muito importante, que as empresas dão muita importância, é o seguinte: quanto maior a temperatura da entrada da água da caldeira... Mas eu estou falando isso para o operador. Como tu vê ele operando esses sistemas? Ele muitas vezes não tem instrumento. Ele não tem nenhum termômetro, ou não tem um PT100, ou não tem um transmissor de temperatura. Por exemplo, tu ia falar da entrada da água da caldeira, por exemplo. Exatamente. Uhum. E pelo fato dele não ter isso, ele acha que está operando a caldeira muito bem e não percebe que em determinados momentos, naqueles sistemas de batelada, que muitas vezes volta pouco condensado em determinados momentos. E aí nós temos uma cultura no Brasil que os tanques de condensado, os geradores, precisam ficar todos lotados a 80%, 90% do volume. E aí, se vem pouco condensado, água quente, acaba entrando muita água fria. Se entra muita água fria, vai água a temperatura baixa da caldeira, fazendo com que haja um consumo maior de combustível. Uhum. Lembra, a cada 6 graus a menos, 1% a mais de combustível. Se a temperatura da água estava, em determinado momento, a 80 graus, se caiu para 50 graus, ou seja, uma queda de 30 graus Celsius, 30 dividido por 6 é 5%. 5% a mais de combustível nesses momentos. E se você, logicamente, verificar isso no ano, muitas vezes é um consumo muito maior de combustível. Por isso que eu tenho, várias pessoas já estão percebendo isso, e já várias caldeiras não só estão sendo fabricadas, vários sistemas supervisórios, vários painéis de caldeira já trazem a temperatura, mas não a temperatura do tanque. Quando você vê o sensor, quer seja termômetro ou transmissor de temperatura, está lá no meio do tanque de condensado, do desaerador. Não. Estou falando
antes ou depois da bomba, para evitar qualquer questão de cavitação, depois da bomba, entre a bomba e a válvula de retenção. Tu quer saber realmente o que está entrando. Exatamente. Até porque, não sei se vocês ouviram falar, existem casos e momentos que essa temperatura aumenta. Não sei se vocês já viram isso. Né? Uma temperatura depois da bomba da caldeira mais alta do que a temperatura do tanque de condensado. Muitas vezes provocando até transbordamento do tanque de condensado. Esse termômetro, esse PTC, esse transdutor de temperatura, quando acontece isso, muitas das vezes a válvula de retenção dá passagem. Acabei de pensar isso, porque eu já vivi um problema desse, mas vai lá. Só se voltar da caldeira, eu ia falar. Exatamente. E eu tive não só a felicidade, né, a grata surpresa de ser chamado numa empresa em São Paulo, próximo de Cotia, não posso falar que empresa que é, mas o fato é que estava se trocando uma bomba por mês. Uma bomba de caldeira por mês. E aí nós solicitamos e verificamos que o problema era realmente válvula de retenção entupida, incrustada, danificada, não só a válvula, mas a própria tubulação do tanque até a bomba e da bomba até a caldeira. E o operador nessa história toda? O operador desesperado, realmente precisando de apoio, precisando de instrumento, precisando de ajuda. E, felizmente, nós tivemos condição de parar a caldeira e rapidamente tomar providência, trocar a válvula e depois trocar toda a tubulação. Se nós olhássemos para esses operadores, para nós fechar esse tema, dos anos 2000, que daí tu já estava bem crescidinho, né? Dos anos 2000 para o ano 2020, você acha que esse efetivo é mais preparado? Estuda mais? Ricardo, é como eu falei, ou seja, nós temos realidades no Brasil muito diferentes. Então, assim, é muito difícil, né? Muito difícil hoje, né? A gente com uma realidade nas escolas técnicas e nas universidades com mais vagas do que candidatos. Então, hoje, realmente, precisamos motivá-los mais. Precisamos realmente criarmos formas e maneiras para que eles realmente se qualifiquem melhor. Uma coisa que eu gostaria de comentar, na verdade duas, então a gente sinalizou de que alguns operadores, infelizmente, eles não têm nenhum instrumento lá no tanque de condensado, ou antes ou após a bomba, para ter essa informação. Exatamente. Que isso é um item que até a própria NH também tem casos de colocar lá no relatório, instalar um termômetro para saber essa temperatura, não só ligado à eficiência energética, que talvez venha num segundo plano aqui para a NH, mas em relação à própria segurança. Porque também o Marco citou aqui da cavitação dessa bomba. Como é que ele não sabe essa temperatura se algumas bombas, na verdade todas, né, têm até limites de temperatura para estarem operando? Às vezes está trocando a bomba né, no período de vez em quando e não sabe o porquê. Aí vai ver a temperatura no tanque de condensado, está passando de 80 a 90 graus. Exatamente. Então a ANH, como numa vista de segurança, já pede esse termômetro pensando na bomba. Porque se a bomba cavitar, se a bomba não enviar água para a caldeira, temos uma condição insegura ali. E também pensando na eficiência energética. E daí a gente tem vários outros trabalhos falando daí de aumento de temperatura, para aumentar essa temperatura de entrada de água na caldeira, que o Ricardo pode até falar melhor. Para quem estiver aí no Congresso, vai estar vendo um sistema desenvolvido pela ANH para justamente ter esse aumento de temperatura de água na caldeira. Entre a NH e Sarco, nós vamos encontrar N soluções para esse tipo de problema, né? E na NH a gente fez um negócio parrudo, que é uma bomba que suporta condições extremas de trabalho, e é uma condição de projeto da NH que, caso você queira saber, ou no Congresso, você esteja aqui com a gente, ou numa possível visita. E também a Sarco vai ter N soluções de como rebaixar essa temperatura com trocadores ou aproveitamento de fábrica. Então, solução tem. Basta você que está do outro lado primeiro querer salvar a sua segurança e depois, consequentemente disso, será a sua eficiência energética. E ainda, o outro item que eu gostaria de mencionar é que a gente, como inspetor, ter um olhar para treinar não somente operadores. A gente que na NH trata de treinar também para gestores,
Para o operador não focar tanto no dia, só aquilo que ele tem que fazer, já tá bem treinado, faz até de olho fechado já. Mas não olha, às vezes, por uma possível questão de eficiência. Não olha para Sarco com esse visor de posso pedir ajuda deles para eles nos ajudar a ter uma eficiência maior na caldeira. Então, que os operadores também busquem pessoas, a gente está colocando todos nós aqui à disposição, para ajudar soluções de eficiência também, como o Ricardo mencionou. Que um dado muito interessante que o Marcos trouxe aqui para nós, que é a questão de 6 graus, uma diferença de 6 graus com relação a 1% de redução de custo de combustível, ou Exatamente. aumento de combustível. Exatamente. Vi um participante, né, do Congresso que ele operou caldeira e, pelo que eu entendi, ele atualmente é supervisor de operação. Fato é que me chamou muita atenção de uma pessoa de operação de caldeira estar no Congresso, e isso são coisas que são muito válidas. Né? Mas ele é de que país? Não, na verdade tem esses de um país que a gente até se surpreendeu também, né? Com a presença deles. Exatamente, né? A presença de 2 profissionais da Guatemala, mas também teve um operador aqui no Brasil. Sim. Né? Então, de repente vai aparecer mais alguns aí, né, durante o próprio Congresso nessa semana. Isso para mim já é um motivo de muita surpresa e muita admiração, porque falta bastante apoio para esse profissional que opera as caldeiras. Em muitas empresas, lamentavelmente. Nós chamamos aqui na NH, como tu também chama, vapor flash, que é basicamente tudo que a gente perde do vapor flash, né? Que a gente acaba jogando ele para a atmosfera e perdendo quando a gente não tem tecnologia para isso, né? Quando a gente tem a maioria dos casos de retorno de vapor flash ou de retorno de condensado, que eles estão aí na mesma tubulação, quando você vê a gente pressurizando e reduzindo esse processo de evaporação, nós aqui na NH, como eu falei anteriormente, a gente desenvolveu um sistema que a gente pressuriza tudo, injeta tudo de novo na caldeira. Mas como é a visão da Spirax-Sarco sobre esse tipo de fluido? Na verdade, nós entendemos que há situações em que o sistema de vapor despressuriza o condensado. Tá? Então, você tem sistemas de vapor de várias formas. Você tem hipóteses, tem instalações em que se consegue retornar o condensado diretamente para dentro da caldeira. O sistema de vapor tradicional, esse condensado vai para um tanque. Esse tanque pode ser o que alimenta a caldeira ou não. Né? Há uma tendência, e essa tendência nas grandes fábricas, de você ter tanques de condensado nas áreas. Então, os purgadores mandam para esse tanque de condensado mais naquela área, naquela região, e ali você tem um bombeamento para o tanque ou desaerador que vai alimentar a caldeira. De qualquer maneira, você tem uma possível perda desse vapor flash. E o que é vapor flash? Vapor flash ocorre toda vez que você tem uma despressurização da água. Né? Então, se você tem a caldeira, você abre a descarga de fundo, você tem a despressurização daquela água, você forma muito vapor flash, né? Percentualmente. Quanto maior a diferença entre as pressões, mais se produz vapor flash. E hoje, no Brasil, se perde muito vapor flash nos processos. Então, é uma forma muito... Existem várias tecnologias, várias soluções, vários equipamentos em que você pode aproveitar essa energia, condensando esse vapor flash e também não perdendo essa quantidade de água, né? Porque perceba, se você tem uma pressão de 4 na entrada de um purgador e 0 na saída, você tem um vapor flash de 10% daquela vazão. Se você tem uma vazão de 1.000 kg por hora, 10% é 100 kg por hora. Né? Mas 100 km por hora é pouco.
Não é pouco. 100 km por hora é 0,1 tonelada hora. Se você multiplicar por 8.640 horas disponíveis no ano, você vai ter 864 toneladas de vapor, que a R$100 a tonelada, isso é 864 mil reais. Se você aproveita apenas 100 kg de vapor com um combustível que custe, né, propicia um custo de vapor de R$100 a tonelada. Então, Vapor Flash é muito interessante estar atento. Temos executado, temos implantado, corrigido diversos sistemas com Vapor Flash, vários projetos, e é uma tendência. É uma tendência porque se perde Vapor Flash na saída de purgadores, nesses tanques intermediários, no tanque que alimenta a caldeira, no desarador, no vente lá do desarador, você está perdendo também. E nós temos aproveitado essa energia de várias maneiras, com várias soluções. Deixa eu te perguntar, fazendo uma analogia, a gente pode dizer que aquele vapor que está, na verdade, né, que está se evaporando lá no tanque de condensado, que é muito comum a gente ver, ainda infelizmente acho que é uma realidade na maioria das indústrias, é o dinheiro indo embora? É o dinheiro indo embora. Perceba que aquele vapor, ele certamente, parte dele é vapor flash, pode ter vazamento de purgadores e também você pode ter o tanque de condensado, entre aspas, fervendo, com temperatura acima de 100 graus, por ter uma quantidade grande de vazamentos, não só por purgadores, mas por bypass, por sistemas operados de forma inadequada. Quase dá para ver lá no vapor flash do tanque condensado o bonequinho do WhatsApp lá com o cifrão de dinheiro, né? Saindo assim, né? Exatamente. E muitas vezes o tanque de condensado chacoalhando, o que não é uma visão boa, né? Não é uma visão boa, tamanha a quantidade de vapor daquela água toda a 100 graus evaporando, né? E o mais triste ainda é, às vezes, a gente encontrar casos e não conseguir fazer, às vezes, o cliente, ou isso não está muito bem disseminado, de que ele pode ter um aproveitamento ao invés de, em alguns casos, ainda botar água fria para não dar dita da cavitação lá na bomba. Então é triste, né? Tu tem um negócio lá fervendo, em quente, e não, eu jogo fora porque vai estragar a bomba. Ou eu boto água fria ainda para estragar a bomba. Concordamos todos que é viável salvar esse sistema? É não só completamente viável, Ricardo, mas é altamente rentável, oportuno. O payback dos projetos é baixo. Então, Vapor Flash é uma grande oportunidade em sistema de vapor e é uma tendência natural em função aí do maior custo de combustível se implantar projetos de aproveitamento de energia de vapor flash. Quando a gente olha para esses projetos, qual que é o projeto assim que tu mais gosta de ver? Qual que é o que mais se paga? Qual é o maior saving que tu já projetou, que tu já viu? Olha, a Vapor Flash é tão interessante porque você pode aproveitar de várias maneiras. Você tem sistemas em que você condensa esse Vapor Flash e transfere isso para um fluido, né? Água ou fluido de processo, ou um fluido que você vai pré-aquecer para um processo. Você pode colocar isso num tanque e separar a água quente do vapor flash, né, o condensado quente na forma de água, do líquido, fluido água, e pegar esse vapor flash e injetar isso no tanque de condensado ou no desaerador. Então, existem várias maneiras de você aproveitar esse vapor flash. Às vezes, você tem vapor flash muito distante da casa de caldeiras. E aí começa a ser peculiar e interessante você aproveitar isso no processo. Você aproveitar isso com fluidos de processo. Então, ou seja, existem muitas maneiras de você aproveitar isso, né? Não, isso tá claro. Eu quero saber do Marcos. Qual o projeto assim, que mais o encantou sobre isso? O projeto que mais me encantou foi um de uma fábrica que usava água quente e usava vapor direto nessa água de vários equipamentos, na verdade de mais de 80 equipamentos, uma fábrica muito grande, e que também tinha equipamentos de alta pressão,
onde, logicamente, você tinha a possibilidade de ter uma grande vazão de vapor flash, né? Então, na época, o que foi concebido? Foi concebido um tanque elevado, em que esse vapor flash era conduzido para esse tanque e, por gravidade, essa água aquecida alimentava os equipamentos. Então, ou seja, esse projeto foi um projeto, Ricardo, que se pagou em dias, apesar de ter mexido com a fábrica toda, ter ligado aí muitos equipamentos, mas ele se pagou rapidamente. Por quê? Porque não só você economizou energia, economizou água e melhorou muito a operação dos equipamentos, porque os operadores não precisavam mais aquecer, não tinha um tempo de aquecimento. A água já estava lá no alto, descia por gravidade, não precisava de bombear, não tinha captação em bomba, e aí você teve uma série de benefícios, não só de energia, de água e de processo. Conseguimos um ganho, um aumento de produtividade da fábrica. A fábrica aumentou a produção em 3,5%. Então isso foi grandioso. Isso foi assim, algo, como eu falei, o estágio de processo. Você consegue atuar melhorando o processo, ganhando produção, né? Melhorando, eliminando os tempos de aquecimento, já que você já vinha com a água já aquecida. Então, ou seja, quando se consegue você amarrar todas as pontas e você ainda tem ganho de produção e tem ganho de processo, é realmente um sonho. Isso é possível, não em todos os processos, mas em vários. A gente consegue ganhos de processo. Legal. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui de modo geral, né? Se você, cliente, usuário final, operador, ou mesmo inspetor que está nos ouvindo, ou ainda fornecedor, tenha em mente que sempre é possível ter mais eficiência, ter uma redução de custos, ter melhor rendimento da sua caldeira. A gente pode fazer mais com segurança. Isso é a mensagem que a gente quer deixar de modo geral. E a gente comentou, na verdade você falou, que esse reaproveitamento de vapor flash ele tende a ser uma tendência. Nessa pegada de tender a ser uma tendência, eu te pergunto sobre algo diferente disso, mas pensando em futuro. Falando agora sobre ISO. A ISO 50001 é também uma tendência ou já é uma realidade? É uma realidade já. E no Brasil, apesar de poucas empresas estarem adotando a ISO 50001, importante para quem nos ouve, quem nunca ouviu falar disso, é uma norma de gestão, tal qual a 9.000 é para qualidade, tal qual a 14.000 é para sustentabilidade, a ISO 50001 é gestão de energia, e na prática você tem toda uma forma de gestão de energia. E dentro dessa realidade, dentro desse contexto, vai ser necessário um aprofundamento muito acentuado em eficiência energética na parte térmica, que é tudo que nós estamos falando aqui nesse podcast, que é aproveitar a energia, reduzir consumo de água e melhorar processo. Então, tudo isso, Júlia, é muito adequado para que as empresas, que principalmente aquelas que já tenham o ISO 9000, que tenham o 14000, percebam a grande oportunidade que é, às vezes, de forma muito rápida, estar implantando a ISO 50001 e tendo com isso uma série de benefícios, dos quais é a chamada melhoria contínua, porque no começo da norma vem aplicado o conceito de PDCA. Então, acredito que todo mundo conheça o conceito de PDCA, que é você, logicamente, planejar, fazer, controlar, auditar e você, logicamente, fazer uma melhoria contínua, elencando projetos de eficiência energética, com treinamento, com dinheiro e verbas específicas para isso, de forma com que vai se cada vez mais produzindo soluções, produtos nas empresas com uma quantidade de energia cada vez menor, né? Então isso que é
a grande oportunidade que nós estamos tendo, né, com essa necessidade aí que nós estamos tendo de sustentabilidade, que é, logicamente, uma solução muito adequada junto com a eficiência energética, fazendo projetos em sistemas de vapor. Dentro dessa ligação da ISO 50001, qual a projeção para o futuro da indústria de modo geral na visão da Spirax-Sarco? A visão... existem várias visões, né? Porque, obviamente, nós entendemos que não só alguns segmentos de uso intensivo de energia, nós vamos ter aí no Brasil, se Deus quiser, daqui a alguns dias, porque já era para ter sido implantado o nosso mercado de crédito de carbono nacional. Então já vai haver, se tudo correr bem, e acredito que vai acontecer, uma grande mudança, porque você passa a ter benefícios financeiros ao você evitar emissões. Ou seja, na prática, você passa a ter outro payback, outra viabilidade em implantar projetos de eficiência energética. Como no Brasil nós temos a eficiência energética nos últimos 30 anos foi muito avançada na parte de eletricidade, na parte elétrica, com as iniciativas da Eletrobras, do Procel e, logicamente, todas as iniciativas da vária legislação existente, de quem gera energia elétrica, transmite e distribui. Agora, a oportunidade que nós temos é avançarmos na energia térmica, especialmente vapor. Então, nós vamos ter, e já estamos tendo, um crescente número de projetos e necessidades, e que, fora o payback que eu acabei de falar, né, esse payback rápido que eu fiz aí, de R$864 mil ao se aproveitar 100 kWh de vapor flash, com uma empresa que tem custo de R$100 a tonelada, nós vamos ter também crédito de carbono. E nós vamos ter também incentivos de várias empresas no aspecto de sustentabilidade, se evitar emissões, né, de CO2. Então eu creio que nós temos um futuro no Brasil em que nós vamos precisar treinar muita gente, qualificar muita gente, preparar muita gente, não só operador de caldeiras, inspetores, e que muitos inspetores, eu vou fazer muita força para que eles enveredem para esse caminho de eficiência energética. Legal. Bom, e falando então sobre o futuro da Spirax-Sarco, como que o Marcos vê a Spirax daqui a um tempo? A Spirax-Sarco Mundial entende que tem essas mega tendências que a gente está falando aqui. Sustentabilidade, o custo da água cada vez mais ascendente, o custo de energia crescente e, sem dúvida nenhuma, se evitar emissões de CO2. Então, as tendências não tem jeito. Isso não é só sustentabilidade do planeta, nós temos também sustentabilidade das empresas. Então, tem muitas empresas, eu fiquei bastante surpreso, que eu visitei alguns dias atrás uma grande unidade, um grande site de processamento de soja, em que o gerente industrial mencionou que o custo do vapor representa 40% do custo operacional daquela unidade. Então, assim, principalmente esses segmentos em que tem uso intensivo de vapor, né? São alimentício, como eu citei, alimentício, farmacêutico, bebidas, refinarias de petróleo, indústria química, tudo isso faz com que haja uma necessidade absoluta de que as empresas tratem esses assuntos, que eles são muito relacionados e correlacionados, né, de forma cada vez com mais prioridade. Isso vai demandar muita gente, treinamento, projetos. Isso vai fazer com que nós, desse segmento, arregacemos as mangas e trabalhemos como nunca, porque o momento ele já passou. Nós estamos, infelizmente, nós estamos atrasados e nós vamos precisar acelerar muito.
Tô vendo que todo mundo vai se dar bem nessa. É isso aí, porque se vai ficar bom pro cliente, vai ficar para nós que vamos ter serviço. Acredito, Ricardo, que nós todos vamos ter muito serviço no aspecto não só de segurança, de qualificação de pessoas, de verificação de sistemas, de conscientização no que tange a questão das oportunidades. E isso vai ter um efeito, desdobramentos muito relevantes aí na indústria nacional. Porque eu digo uma outra coisa também, não adianta só um lado ou só um segmento, ou ainda só uma empresa ir nessa pegada. Se todo mundo também não entender a importância e ir junto, isso também não vai para frente. Então eu entendo que iniciativas vindas da Sperax, como se comprometendo também a ir em busca desse mundo mais sustentável, de redução de custos para empresas, inspetores, como a NH também buscando isso, a gente tem que vir em frente de todo lado para isso realmente acontecer, né? Não adianta só um lado querer, quanto mais gente querendo, acho que mais faz a força, né? Exatamente. Como a gente falou no início, né? Tem alguns sonhos, né? Você perguntou do Marcos. Eu sonho em quantificar malefícios e problemas causados por arraste em diversas caldeiras. Eu sonho em desenvolver técnicas e desenvolver soluções simples de implantação para que as empresas passem a ver o sistema de vapor como uma grande oportunidade de melhoria nas suas instalações. Então, todos nós que militamos nessa área temos muitos sonhos. E, como eu mencionei, né, eu sou aí um defensor e, logicamente, nós queremos evidenciar que ISO 50001 é uma das formas, né, como eu falei, principalmente para quem tem ISO 9000 e ISO 14000, de que trazer isso para um nível da prioridade da gestão do dia a dia. Ou seja, não é só o custo de energia, é estar atento em comprar e adquirir uma caldeira que consuma menos energia, numa caldeira mais eficiente. E não é só caldeira, compressor, bomba, equipamentos, acessórios, sistemas. E você tem os desdobramentos. Quanto melhor a caldeira estiver instalada, quanto melhor a caldeira estiver isolada, termicamente, tudo isso faz com que a caldeira consuma menos energia, que ela seja mais eficiente. Então, isso, eu acredito, o aspecto de operação e o aspecto de custo, vai chegar uma hora que isso vai ficar mais próximo. E para mim, junto com questões de segurança, porque toda vez que você tem um equipamento corretamente montado, corretamente instalado, com nível de instrumentação, de automação, de controle, com qualificação de pessoas, certamente o nível de segurança aumenta muito. Então, ou seja, para mim essas coisas são todas interligadas, né? Fazendo com que as empresas tenham mais segurança, não só segurança operacional para os seus colaboradores, mas segurança e sustentabilidade em ter custos de produção cada vez menores. É o que é o sonho das empresas. Então, por isso que eu acredito que há uma relação muito próxima entre segurança, correta operação, conhecimento, treinamento, qualificação e eficiência energética. Show. Desce um show. Chegamos praticamente no nosso final. E aqui a gente tem o quadro de assinaturas. Você faz parte disso, Marcos. Então, por favor, a gente tem aqui registrado onde... Sim, onde praticamente todos que participaram do nosso episódio fizeram a sua assinatura, deixaram o seu autógrafo. E você que vem visitar a NH, peça para ver esse quadro, tire uma foto com ele e poste nas suas redes sociais. Então, por favor, Marcos, deixa aqui o seu autógrafo. Vamos lá, então, autografar, né? Com a caneta oficial da NH. Com a caneta oficial da NH. Qualquer lugar, tu que escolhe.
Não, essa assinatura aí ninguém copia. Na verdade, é uma coisa que eu venho de um tempo onde as iniciais do nome valiam. Então, eu vou deixar aqui, ó, MLMR. Legal. O Marcos, quer erguer ele para mostrar aqui para sua câmera? Sim, Mostra aí. vamos colocar aqui a data, que eu gosto muito de Sim, data. bota também ali, você só não dizer o seu nome, a Spirax também junto. 30/4, ó, 1347 e 2024, 8, que é 15, né? E vamos colocar aqui Spirax. Isso. Spirax Show. Group. Erguei para mostrar para Eu acabei ocupando muito espaço, me perdoem. Não, Não, que isso, Mas isso vai a ter assinatura é muito espaçosa. Boa. Esse teu cheque ninguém falsifica, cara. Deu boa. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estar aqui com vocês no Congresso e espero estar com vocês na Spirax Sarco em Cotia com as válvulas Celoasme no menor espaço de tempo possível. Legal. Muito obrigado. Marcos, em resumo, era isso também. Nós também te agradecemos tua presença, não só aqui no podcast, mas no congresso que a gente está realizando agora nos próximos dias. Estamos muito animados com o que já houve uma breve interação, um breve contato, mas tem muita coisa legal para vir pela frente ainda. A gente vai deixar as redes de contato, tanto da Spirax quanto do próprio Marcos, na descrição aqui do vídeo. Se você quiser fazer um contato mais próximo, também faça contato com a gente conversa com o Marcos. Nosso objetivo aqui é ligar, fazer conexões, fazer aproximações e trazer o melhor para você que tem a sua caldeira ou que trabalha com caldeira. Se você gostou do nosso episódio, curta, compartilha e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Continue nos acompanhando para os próximos episódios. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado, Marcos. Valeu, Júlia. Tamo junto. Obrigado, Júlia. Obrigado, Ricardo. E vamos para mais um congresso, se Deus quiser.